foi dada a ele a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, uma palavra aos nossos corações. O evangelista Kleber, por favor. E gostaria de convidar o pastor Luiz que viesse aqui fazer uma oração, orar por ele, entregando a vida dele ao Senhor. Glória a Deus, amém? Fica de pé, querido, levanta as suas mãos, abençoe o homem de Deus, para que Deus possa usar ele tremendamente. Pai, nós queremos colocar, Senhor, na Tua presença, o Teu filho, Senhor, o evangelista Kleber. Pai, em nome de Jesus, que ele possa nessa noite ser o Seu porta-voz. Pai, nessa noite que ele possa ser a Tua boca. Meu Deus, que quando o Senhor ele começar a pregar, começar a abrir a sua boca, Pai, que não seja ele, mas que seja o Senhor. Meu Deus, que da boca dele possa sair, Senhor, meu Deus, como um fogo que queima, que consome pecado, que convence o homem, Senhor, de toda injustiça. Usa ele, Senhor, com misericórdia. Usa, Senhor, esconde, Senhor, que ele possa nessa noite ser, Senhor, um atalaia nas tuas mãos. Usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, que todo o seu eu possa cair, o Senhor possa aparecer, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queria agradecer a amada igreja por estar me dando esse convite, de poder estar ministrando a palavra do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria poder falar das verdades. Muitas pessoas falam de verdades que não são verdades. Ante o próprio filósofo grego, Aristóteles disse: aquele que não pode provar a verdade, essa verdade é mentirosa. Eu posso dizer que eu estou sendo proclamador da verdade, porque eu estou diante da verdade. E eu estou aqui, nessa noite, representando os jovens da nossa igreja. Quem é jovem aí da nossa igreja, levanta a mão. Aleluia, o pastor ali já gritou. Então, quero agradecer, primeiramente, os nossos pastores que estão viajando, dizer que eles sentem muito as suas faltas, mas é necessário que nossos pastores também tenham férias, poder descansar, ter um momento a sós entre famílias. E sem delongas, eu quero já dizer o título da minha mensagem de hoje. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre salvação, mas eu quero falar numa introspectiva diferente da casualidade que se fala sobre salvação. E o nosso texto, nessa noite, se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, e nós vamos estar lendo do versículo 22 ao 34. Quantos acharam, diga amém. Aqueles que não acharam, diga misericórdia, e eu estarei esperando. Aleluias. Assim diz a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para atravessarem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento era contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. E Jesus lhe respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me!
Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e, segurando, lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Aleluias. Amados, aqui há uma história que relata um acontecimento entre os discípulos e Jesus. Só para os irmãos se localizarem onde eu estou pregando, foi logo após Jesus fazer a transformação. Os irmãos podem ficar à vontade, pode se sentar, pode ficar à vontade. Essa é a sua casa, é a casa do Senhor. Então ali, Jesus já tinha havido multiplicado os pães. E os seus discípulos, diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, que é um livro que descreve também esse fato em outra perspectiva. Então, no livro de João, ou melhor, no Evangelho de São João, ele descreve que os discípulos não entenderam o milagre dos pães. E eu quero começar a minha mensagem dizendo um acontecimento que aconteceu com um pastor renomado, belga, seu nome é William Lane Craig. Quantos já ouviram aqui do filósofo? Ele é filósofo, ele é cristão e ele é apologista. Para quem não sabe, apologista é aquele que defende os preceitos bíblicos, as verdades bíblicas. Ele, em um dos seus debates, debatendo sobre o assunto Deus existe, e o seu preletor que estava debatendo com ele, ele é ateu. Ele defendia que Deus não existe de maneira alguma. E antes do final do debate, abriu-se um momento para que o auditório pudesse lançar pergunta a respeito do assunto. E foi lançada uma pergunta que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Na audiência, essa pessoa lhe fez uma pergunta dizendo: Dr. William Craig, se na verdade você afirma que Jesus, para demonstrar a sua deidade, ele teve que fazer milagres sobrenaturais, como carruagem de fogo, que na verdade, essa pessoa que está falando, não foi Jesus que fez, mas ele quis dizer que o sobrenatural era o que o povo cristão dizia que acontecia entre o povo judeu. E a carruagem de fogo é descrito no livro dos reis, do profeta Elias, que subiu na carruagem de fogo. Então esse é um ato que é fora das leis físicas. E ele falou mais: porque Jesus nos dias de hoje não faz milagre para demonstrar que ele é Deus, ou para mostrar para a humanidade que ele é Deus. Sabe qual foi a resposta do William Craig? Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer algumas considerações a respeito do nosso texto. Primeiro, Jesus aqui, ele quis mostrar que a humanidade necessita de salvação. Os discípulos necessitavam de entender que eles necessitavam de salvação. Jesus, nos versículos anteriores, ele fez um milagre extraordinário, transformações de pão. É tanto que a multidão se fartou em comer pão. E Jesus queria mostrar para os seus discípulos algo sobrenatural. E aqui eu quero colocar os aspectos em que Jesus demonstrou esses fatos sobrenatural. Primeiro, no aspecto filosófico. No primeiro versículo, nós lemos, no versículo 22, diz que os discípulos obedeceram a Jesus porque ouviu a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Vá para o outro lado, enquanto eu disperso a multidão. Então havia uma ordem de Jesus. Qual era a ordem? Ir para o outro lado. Esse argumento filosófico quis dizer o seguinte: ao me obedecer, eu vou suprir as suas necessidades. Ele disse mais: vai adiante, que eu o encontrarei. Ele quis dizer o seguinte: vai
para onde que eu estou mandando, que depois encontrarei com vocês. E nesse adiante, quer dizer que Jesus está dizendo assim, confia em mim, vai adiante sozinhos, mas eu vou ter com vocês. E essa afirmação foi dirigida para os seus discípulos, não foi dirigida para a multidão. Você pode estar na multidão, mas você é tido como discípulo. A multidão pode estar à sua volta, mas Jesus te vê como individual, como um dos seus discípulos. A mesma transformação que ele fez para a multidão, ele vai fazer uma transformação pessoal para os seus. E só quem recebe transformação pessoal é quem crê. E Jesus vai mostrar, eu vou mostrar a verdade, que Jesus vai demonstrar ação, não somente filosófica, mas também literal. Segundo o argumento filosófico, eu falei o primeiro argumento, que era uma ordem, a obediência. Eles obedeceram a ordem, é seguir para o outro lado. Deixa eu fazer algumas considerações para tentar encaixar as nossas mentes no que Jesus estava querendo dizer. Certa vez lá na frente, no capítulo 16, Jesus falou para os seus discípulos, depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus e dos escribas e os doutores da lei. Os discípulos não entenderam isso, começou a questionar, será que ele está falando de pão, porque nós não temos pão, não trouxemos pão? Jesus respondeu para ele, vocês ainda não entenderam? Vocês não conseguiram entender ainda que eu não estou falando de pão? Que eu estou falando do fermento dos fariseus? Então o escritor do livro, ou seja, do evangelho, descreve que Jesus está falando que esse fermento era a doutrina, ou seja, os aconselhamentos da doutrina dos fariseus. Então Jesus estava falando de uma coisa espiritual, dentro de uma coisa que foi literalmente feita entre eles. Quantos estão entendendo? Então Jesus aqui queria mostrar filosoficamente que Jesus, ao obedecer Jesus, ele estaria participando do ministério do reino, porque aqui eles iriam ter consciência que eles são necessitados de salvação, porque na multidão Jesus fez o quê? Multiplicou os pães, saciou a multidão, mas nem toda a multidão servia de coração a Deus, só queria pão, peixe, tá tudo, só tem bênção, eu quero, vem comigo que eu quero. Então Jesus queria algo mais do seu discípulo. Jesus só revela a quem tem propósito na intimidade, assuntos diferenciados que vêm acontecer em relação ao reino. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Então, primeiro aspecto filosófico que eu falei foi obedecer a Jesus. Segundo aspecto filosófico é seguir adiante. Então, há uma chamada para nós que somos discípulos de Jesus, seguir adiante. O que vem a ser seguir adiante para nós? Seguir adiante simplesmente é continuar. Há uma distância percorrida, o alvo já foi dado, é o outro lado. Então, nós temos que caminhar, mesmo sabendo que Jesus falou que vai se encontrar conosco. Mas a partir do momento que essa verdade filosófica encaixa na nossa mente, ela dirige nosso coração e nós começamos a obedecer, os milagres de Deus ele começa a mostrar na nossa vida. Tanto os milagres filosóficos, como os milagres literal e abstrato. Terceiro aspecto filosófico na vida dos discípulos de Jesus. Jesus disse para se encontrar do outro lado, passar para o outro lado. Há uma ordem de Jesus para a gente passar para o outro lado. O que é que Jesus quer dizer com isso, irmão Kleber? Simplesmente Jesus quer dizer o seguinte, eu estou no controle de todas as coisas, vai para o outro lado. Assim que você chegar lá, vai ser só bênção. Porque, na verdade, Jesus quis dizer o seguinte, se vocês já obedeceram, já foi o primeiro passo, obedeceu. Se vocês estão seguindo adiante, o terceiro passo é chegar lá. E agora é o mais difícil, é chegar lá. Nós demos o primeiro passo, obedecemos a Jesus, estamos no caminho. Tem uma distância a percorrer, nós estamos andando, indo adiante. Mas para chegar ao outro lado, tem uma distância percorrida. Então Jesus quer mostrar algo interessante e Jesus agora vai calmar e vai esperar o momento certo. E esse momento certo pode ser o da sua vida. O momento que Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural na sua vida. Como eu disse, irmão, eu quero ser breve o mais rápido possível. Segundo aspecto
que eu quero demonstrar nessa noite, em relação a esse texto, é o aspecto literal. A palavra de Deus diz que Jesus, tendo despedido a multidão, ele foi para o monte orar. E se a gente observar bem no texto, diz que Jesus, depois que despediu a multidão, ele foi a um lugar à parte, se retirou a um lugar à parte, e esse lugar à parte está descrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 42 a 52. Porque esses evangelhos são os evangelhos sinóticos. Quantos entendem essa palavra sinóticos? Ok. Essa palavra sinótica quer dizer que há uma concordância entre as relações dos escritores. Mateus escreve um livro indicando um aspecto de uma forma. O Marcos, que é o evangelista Marcos, indica um aspecto de outra forma, que os fatos aconteceram. E o evangelista João indica outro aspecto que aconteceu. O mesmo fato não está aqui em contradição de forma alguma. Um acrescenta um pouco e o outro só omite alguma coisa. Então, para mim esclarecer esse texto, eu tive que catar as informações dos evangelhos sinóticos. Então, nos evangelhos sinóticos, conta que Jesus tirou-se à parte. Irmão Kleber, o que quer dizer isso, tirar à parte? Quer dizer que no momento das nossas vidas, como mestres, temos muitos mestres aqui, nossos pastores estão aqui, pastor Edson que está viajando, outros que têm ministério aqui, tirar à parte é ter momento para se retirar da sociedade, do mundo, das coisas que nos cativa, das coisas que nos rodeia. Então, retirar à parte, Jesus estava dizendo que ele, como mestre, apesar da multidão, ele precisava se retirar à parte. Quem está falando aqui é a respeito de Jesus. Jesus aqui é quem recebe a ação de ir para o monte. Os discípulos é para ir para o outro lado, mas Jesus é ir para o Pai. O que aconteceu depois da crucificação de Jesus? Jesus foi para o Pai, nós temos o caminho a percorrer. Esse caminho que eu estou falando aqui é o caminho, a mesma significado que Jesus, quando falou para os discípulos, cuidado com o fermento do fariseu. Ele usou uma coisa real, acontecida, para indicar uma coisa espiritual, que era o fermento fariseu, que era a doutrina. Então, Jesus usa as coisas materiais, as coisas possíveis, para indicar coisas impossíveis, de entendimento sobrenatural. Quantos estão entendendo? Amém? Então, segundo aspecto filosófico, segundo aspecto no sentido literal, onde Jesus vai mostrar um milagre. Nós sabemos que nossos pastores, eles se retiraram hoje, quer dizer, essa semana, para estar de férias. E não foi diferente com Jesus. Jesus estava no meio da multidão, despediu a multidão e foi para um lugar à parte. E diz mais a palavra, que ele foi para um monte, sozinho. Há momentos da nossa vida, principalmente os mestres, quem tem aí cargos na igreja, é necessário estarmos sozinhos. Nós temos que convir que, às vezes, nós estamos tão preocupados com ganhar dinheiro, preocupados em fazer tantas coisas, mas não estamos preocupados de estar sozinho com o nosso Pai. Jesus uma vez disse assim, entrar no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora ao Pai, busca ao Pai, que está em secreto, que Ele te vê, e Ele responderá às tuas orações. Então, no segundo aspecto literal, a respeito da necessidade de fazer um milagre acontecer, a necessidade de mostrar salvação para os seus discípulos, é que Jesus estava, primeiro no aspecto literal, ele estava sozinho, se retirou para o Pai. Segundo, ele foi orar ao Pai e ele estava sozinho. Orar ao Pai que Jesus necessitava de intimidade com o seu Pai. Por que necessidade de intimidade? No começo do capítulo 14, descreve um caso acontecido com o profeta João Batista. Quantos já ouviram falar de João Batista? Amém? Então, descreve que o Herodes, ouvindo falar de Jesus, perguntou aos seus, esse é o João Batista que ressuscitou? Olha a pergunta de Herodes. Esse é João Batista que ressuscitou? Aí o evangelista Mateus traz um esclarecimento dizendo o que aconteceu com João Batista. Ele mandou João Batista, matou João Batista por causa da filha. Isso aí os irmãos já sabem de coisa salteada, né? Posso passar para frente? Amém? Então,
João Batista foi morto. E Herodes, os discípulos de João Batista, foi falar com Jesus. Enterrou João Batista, foi falar com Jesus. Jesus, João Batista é morto. Diz que na palavra de Deus, no capítulo 14, no começo do 14, que Jesus estava ensinando a multidão. Jesus acabou de ensinar a multidão, saiu de barco para esse local que ele multiplicou os pães. Saiu e foi para lá. Mas só que ele foi sozinho, mas a multidão seguiu por terra. E os seus discípulos também encontraram com ele onde ele estava. Então havia uma necessidade de Jesus se encontrar com o Pai, de orar ao Pai, mas a multidão não deixava. E aí, o que fazer? Tem que despedir a multidão. Então Jesus fez o quê? Assim como o profeta Moisés multiplicou os pães, que foi o maná, Jesus, como profeta, multiplicou os pães. Aquele povo creu, não só creu, mas queria mais, porque eles queriam saber só de comer. Eles queriam o quê? Tem bênção aí, irmão? Eu quero. Mas na hora de obedecer, tchau e bênção, tchau, não quer não. Então Jesus necessitava de estar à parte orando. Nós que somos homens de Deus e necessita estar à parte com Deus, é necessário sair do meio da multidão, despedir a multidão e ir para um canto a sós para orar. Então, nossos pastores, muito sábios, eles são necessitados também de poder estar à parte com o Pai ou em família com o Pai. Isso não é algo de ruim, é algo de bom. Mas Jesus não conseguiu ir até o ponto que ele despediu a multidão. Olha o fato interessante que os irmãos vão gostar disso aqui. Jesus vai dar um calote na multidão. Quando você compreende essa palavra calote, não coloque na maneira pejorativa. Eu só quero colocar uma coisa que é coloquial no nosso meio português brasileiro. Então Jesus vai dar um calote na multidão. O que Jesus faz? Pega o barco, João, no Evangelho de João descreve, que eles descendo, pega o barco, fica um barco, os discípulos vão nenhum e fica só um barco. Então o que a multidão pensou? Os discípulos, mas Jesus não foi. Eu quero é Jesus, eu quero é pão, eu quero é comer. Então o que acontece? A multidão fica esperando Jesus. Jesus, vai para o monte orar ao Pai. Está lá em consagração, a multidão esperando Jesus. Na hora que Jesus vai lá, eu vou entrar no ponto, Jesus vai lá, passa pela multidão, a multidão nem vê. Por quê? Porque a multidão só quer as bênçãos, não quer participar do mundo, do reino espiritual. Então Jesus dá um calote, passa, só vai fazer milagre, só vai ver milagre quem crê. Quem não crê, não vai ver, não adianta. Se você crer nessa noite, aqui é o lugar, você vai ver milagre. Um milagre de transformação, é milagre espiritual. Agora eu falei dos pontos e ainda tem que esclarecer o lado literal dos necessitados de salvação, o aspecto literal. Jesus diz a palavra de Deus no capítulo 14, versículo 25, versículo 23, diz que Jesus foi ter com os seus discípulos. A palavra aqui, ter com seus discípulos, esse verbo ter é usado como ajudante coloquial de pergunta no grego. Ou seja, esse verbo aqui é vir, o verbo vir e ir. Quer dizer que Jesus aqui foi ante eles. Na verdade está dizendo assim, veio Jesus ante eles. Quer dizer, há um passo em que Jesus foi se encontrar com os seus discípulos. Só que quando Jesus foi encontrar com os seus discípulos, ele foi de uma maneira sobrenatural. Jesus foi andando por cima do mar. Olha que a pergunta da minha introdução foi a seguinte, que essa certa pessoa perguntou para William Gregg, se Deus é Deus de milagre, por que Ele não faz milagres nos dias de hoje? E aqui eu vou começar a esclarecer algumas coisas aqui sobre a resposta de William Gregg. Só vai ver milagre quem tem intimidade com Ele, porque Jesus não é obrigado a fazer milagre. Jesus nos abençoa em favor, porque não é merecimento nosso, é graça de Deus. Então só vai ver milagre quem crê. Infelizmente, essa é a resposta. Mas tem mais. Não foi só isso que o William Gregg respondeu para esse estudante. E na segunda colocação, Jesus mostra um milagre de andar por cima das águas. Milagre sobrenatural. Aqui está quebrando a lei da física. Aqui está quebrando a pontuação foi a invisibilidade que Jesus passou pela multidão. A multidão não viu. Não há acesso aqui que a multidão viu Jesus.
Então ele passou pela Jesus invisível, mas quando foi para o discípulo, ele se materializou, e olha que não estava em corpo glorificado. Nós sabemos que aqui ainda eram os 3 anos que Jesus estava ministrando na terra. O corpo glorificado que ele voltou, foi logo depois da ressurreição, aqui ele não havia ressuscitado. Quantos estão entendendo? Amém? Então ele quis mostrar para o discípulo, literalmente, ele como Senhor, a divindade dele, ele pode. Ele não podia, porque ele é atemporal. Ele pode andar sobre as águas, como se fosse em terra seca. Olha que ele não veio voando para os seus discípulos, porque ele quis mostrar que você crê no impossível, faça o possível, que o impossível eu farei por você. Então, para você, necessita só fazer o possível. Qual é o possível, irmão Kleber? É crer. E Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Amém? Então, Deus começa a mostrar o milagre andando por cima do mar. Ele andou. Agora ele vai mostrar também que Pedro, ou nós, podemos também andar. E eu disse aqui literalmente. Ele vai mostrar que o discípulo, quem crê em Jesus, pode andar por cima das águas. Ou seja, ele demonstrou que alguém pode andar por cima das águas. E aqui foi fato literal. Quantos creem nisso? Que está escrito na palavra de Deus? Está escrito na palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus que Pedro andou, indo ao encontro de Jesus. O outro aspecto eu vou mostrar mais na frente. Então Jesus mostra, ele fez o milagre de andar por cima da água, ele mostrou que também Pedro, ou nós podemos fazer, está nesse milagre, e o milagre de salvação. Olhe bem, a mesma água que te mata a sede, pode ser a mesma água que pode te afundar. Quantos estão entendendo? Olha qual a verdade que tem nessa frase de efeito que eu estou dizendo. A mesma água que te mata a sede. A água mata a sua sede? Amém? A mesma água que você estiver no rio, não souber nadar, você afunda. É a mesma água que pode te matar. É verdade? Então, o mesmo fogo que pode te aquecer é o mesmo fogo que pode te queimar. Só basta onde você está nesse fogo. Se você está no fogo de aquecer, você está no lugar certo. É esse lugar, o fogo de aquecimento, o fogo de aquecer. Então, Jesus mostrou que ele também tem poder sobre as águas de te tirar do fundo dela, mesmo se você vacilar. Jesus tem o poder para tirar do fundo do poço. Se você está mergulhado, pode ser nas drogas, no casamento ilícito, se você não está na cachaça, na bebedeira, você não tem força de ir para a igreja, ele pode te tirar do fundo do poço, porque ele é Deus. E ele demonstrou a sua glória para os seus. Eu falei agora sobre o aspecto literal, em que Deus mostrou literalmente um milagre para os seus. Porque os seus que são necessitados de salvação, ele mostra ele próprio para os seus. Terceiro aspecto que eu quero falar. Falei sobre o aspecto filosófico, aspecto literal, agora eu quero falar sobre o aspecto abstrato. É os ensinamentos que Jesus deu para os seus discípulos. Amados, esse texto aqui tem muita coisa. Se a gente for por minúcia, tem muita coisa que não vai dar tempo. Como eu disse para os irmãos, eu quero ser objetivo direto para o qual Deus me mandou aqui. Deus mandou falar sobre salvação em 3 aspectos. Aspecto filosófico, aspecto literal, aspecto abstrato. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aspecto literal. Jesus ensinou que os seus discípulos que está no barco, Jesus ensinou aos seus discípulos que está no barco, tem condição de chegar do outro lado. Se Jesus está no barco, você, eu, nós temos de condição de chegar do outro lado. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Jesus falou sobre a analogia usando coisas verdadeiras para explicar coisas espirituais. Abstrato nada mais é de que uma coisa que você não consegue tocar. Quando eu falo, eu tenho as minhas emoções, você não pode tocar nas minhas emoções, mas você pode entender do que eu estou falando. Amém? Quantos estão entendendo? Então, Jesus, nesse caso, queria mostrar algo irrelevantes aqui. A palavra de Deus diz que é o seguinte, quando eles viram a Jesus, eles tiveram medo. E ter medo aqui não é o ponto da questão. O ponto da questão é duvidar. Ter medo você pode. O que não pode é duvidar. E Jesus vai esclarecer mais ainda sobre isso.
Jesus, quando estava com o Pai, a palavra de Deus diz que estava anoitecendo.